Amém. Boa noite, irmãos. Paz sejam com vocês. Mais uma noite, mais uma oportunidade. A gente está aqui na misericórdia do Senhor, dando sequência ao nosso estudo das 7 cartas de Apocalipse. O objetivo desse estudo é aprender com o Senhor, com o seu Espírito, e identificar os comportamentos que levaram essas igrejas a receberem repreensões e reprovações, assim como aprovações também. Para justamente fazermos uma autoanálise, entendermos o tempo profético que a gente vive e poder avaliar se a nossa conduta tem sido conduta de reprovação ou de aprovação. Então, essas cartas, elas servem como norteadoras para o nosso comportamento, dentre, claro, toda a palavra do Senhor. Só que aqui é de forma bem específica e objetiva, porque embora essas igrejas, elas são lá da época de Cristo, na região da Ásia Menor, o que levou à reprovação dessas igrejas e o que leva à aprovação dessas igrejas continua vivo até hoje. Então, se atualmente, em 2025, você tiver um comportamento que o Senhor, através da vida do nosso amado irmão João, registrou aqui, que causou uma reprovação a uma dessas igrejas, acredite, você também vai ser reprovado. Mas assim como o que levou essas igrejas a serem aprovadas, se nós tivermos esse comportamento, também seremos aprovados. Amém? E hoje, pontualmente, nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, que é a segunda igreja relatada na sequência das cartas. A primeira foi a igreja de Éfeso, como o nosso irmão aqui já trouxe, um ensino bem específico e bem resumido para nós. E hoje a gente dá sequência com a igreja de Esmirna. E o primeiro ponto que eu queria destacar é o significado do nome Esmirna. Por quê? Porque os nomes bíblicos, eles têm muito significado. Tanto que o nosso Senhor, o anjo, fala o quê? Que ele será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Quando o Senhor ele vai até Pedro e fala, não será mais Cefas, mas Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não sobre Pedro em si, mas sobre a confissão que Pedro teve que ele era o Cristo. Então, os nomes bíblicos, eles têm muito significado. Então, essa igreja, o nome dela fala um pouco de qual era a característica dela. E Esmirna, esse nome, ele é derivado de uma planta chamada mirra. Essa planta a gente vê até no contexto dos Reis Magos, quando eles vão até Jesus, eles levam alguns itens, e um desses itens era mirra. Porque essa planta, mirra, ela tinha muita funcionalidade nessa época. Então ela tinha muita representatividade. Eu separei aqui basicamente 3 tópicos, 3 significados que essa planta tinha. O primeiro era o significado religioso. Porque ela era utilizada na produção de incensos, simbolizando sacrifícios e adoração a Deus. Então essa igreja, os irmãos que ali estavam nessa localidade chamada Esmirna, eles tinham por característica essa adoração, através do sacrifício da própria vida. E isso é muito interessante, irmãos, para a gente entender, porque atualmente a igreja tem confundido muito o que é cultuar. Porque cultuar para os irmãos é se reunir num domingo, num determinado local, com um horário marcado, e ali entoar cânticos ao Senhor, ministrar uma palavra, ter um momento de comunhão e ir para casa. Mas na verdade não. Aos Romanos, Paulo fala o quê? Que nós temos que nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse comportamento é o nosso culto racional. Então, automaticamente, os irmãos de Esmirna, eles tinham esse hábito de oferecer o seu próprio corpo em sacrifício. Sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Por quê? Porque a igreja de Esmirna, vale a pena destacar isso ou relembrar isso, porque já falamos sobre isso. Ela é caracterizada num período que vai em torno de 100 a 313 depois de Cristo. Por quê? Porque ela é o período que sucede à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso é considerada a igreja apostólica, a igreja dos fundamentos dos apóstolos.
E ela está no primeiro século, tanto que João, que era o último apóstolo a morrer, ele morre no final do primeiro século. Então, o que acontece? A partir dali, da morte de João, é considerado o início, vamos assim dizer, dessa era da igreja de Esmirna. E ela permanece até 313, por quê? Porque 313 é quando Constantino assina o famoso decreto de Milão, ou decreto de Milano. E esse decreto ele tem como objetivo o quê? Suspender, retirar a perseguição de Roma sobre a igreja, sobre o cristão, sobre o cristianismo. Então, o que aconteceu entre esse período da igreja de Esmirna? Durante todo esse período, os cristãos foram perseguidos. E perseguidos de forma muito agressiva. E embora, isso também é interessante destacar, embora esse período é datado de 100 a 313, na verdade a perseguição começa um pouco antes. Começa com Nero na década de 60 do primeiro século. Então, a partir dali, começa uma perseguição aos cristãos e permanece durante mais de 200 anos. E isso é interessante por quê? Porque durante todo esse período foi muito caracterizado pelo quê? Pelos sacrifícios dos irmãos, em adoração ao Senhor. Então, Esmirna traz essa ideia desse sacrifício vivo. Outra característica dessa planta, da mirra, é que ela também era muito utilizada no cosmético. Por quê? Porque ela tinha um aroma muito agradável. E ela era usada para ungüentos, para perfumes. Por quê? Porque ao ser prensada, ela exalava um cheiro agradável. Isso também é muito característico dos irmãos desse período. Por quê? Porque diante da perseguição que eles sofriam, quanto mais eles sofriam essa perseguição, mais Cristo era manifesto através deles. Mais aroma suave e agradável era exalado pela vida daqueles irmãos. Ao ponto dos pais da igreja, tem um que tem uma frase muito interessante, que ele fala que o sangue dos justos era a sementeira do evangelho. Então, quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos surgiam. Então, essa perseguição influenciada pelo nosso inimigo, na verdade, ela produziu um cristianismo muito sólido, vivo e real. Não teórico, mas prático. Então, a ideia do cosmético traz esse entendimento desse aroma agradável. E isso é interessante por quê? Porque vai contrastar muito com a mensagem do evangelho que muitas das vezes nós ouvimos hoje. Que até traz uma ideia que crente não pode ter problema, pô. Crente não pode ter dificuldade. Crente não pode passar por tribulações. Se isso está acontecendo é porque tem alguma coisa errada. Mas, na verdade, quando a gente olha para a história da igreja, tanto a canônica, né, a narrada nas Escrituras, como a pós das Escrituras, nós vamos ver que os períodos mais marcantes da igreja foi o período que ela foi perseguida. Que é justamente na prensa que nós exalamos, geralmente, o aroma agradável. Então, a Esmirna também traz essa ideia. E, por final, ela era conhecida também porque tinha uma ação muito eficaz na medicina, no ramo medicinal. Por quê? Porque ela era conhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Ou seja, a igreja também tinha o poder de cicatrizar as dores. E, irmão, quanto que hoje as pessoas estão precisando da igreja como essa resposta para suas dores? Não de um evangelho de que tudo vai dar certo, mas de um evangelho profundo e genuíno que representa a salvação de Cristo na vida dessas pessoas. Atuando como cicatrizante nessas marcas e doenças e dores causadas pela vida cotidiana. Então, Esmirna, esse nome, traz muito essa ideia. Então, essa igreja ela era muito caracterizada por essas circunstâncias. E essas coisas, como a gente falou no começo, não é limitada à igreja de Esmirna, mas deveria ser reproduzida por nós nos dias atuais. Precisamos entregar a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável. Esse é o nosso culto racional. Precisamos manifestar o aroma agradável do nosso Senhor. E precisamos
cicatrizar as necessidades desse mundo tão sofrido, em nome de Jesus. Amém? Então, dito isto, a gente vai entrar no texto propriamente dito, né? As Esmirnas são só 4 versículos, né? Versículo 8, 9, 10 e 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Mas de forma bem resumida, a gente vai tentar adentrar em alguns pontos, né? E que em nome do Senhor Jesus não sejam só informações para nós, mas sejam aprendizados e que a gente possa executar isso no nosso dia a dia. Para que, assim como essa igreja que foi aprovada, a igreja de Esmirna, nós também possamos alcançar a aprovação ao Senhor. Amém, irmãos? Então, como eu disse, né, a partir do versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse, nós começamos a ver qual foi a mensagem que o Senhor deu através da vida de João à igreja de Esmirna. E eu destaquei o seguinte, logo no começo, no versículo 8, tem essa frase aqui: escreva ao anjo da igreja em Esmirna. O interessante é o quê? Escreva ao anjo da igreja em Esmirna. Ou seja, não é qualquer anjo. Não é para qualquer ser. Era um ser específico. Era o anjo que estava responsável por Esmirna. Doutrinariamente falando, tem basicamente 2 grandes linhas para tratar de quem seria esse anjo. A gente não vai entrar nelas, a gente só vai citá-la rapidamente, para os irmãos terem conhecimento. Mas, geralmente, esse anjo ele é tratado como uma figura realmente angelical, né, uma figura espiritual, como se cada cidade tivesse as suas potestades específicas e seus anjos específicos. E isso a gente consegue enxergar, às vezes, da forma cultural daquela cidade. Você vê que tem cidades que têm problemas específicos, característicos dali. É claro que, assim, o pecado é o pecado em todo lugar. Mas tu vê que aquele pecado, meio que ele superabunda naquela condição ali, naquela cidade ali. Então tem irmãos que defendem essa ideia desse anjo, de fato, ser um ser angelical responsável por uma determinada região. Mas também existe a ideia que esse anjo seria o governo do Senhor naquela cidade. Muitas das vezes representado pelo presbitério, que em tese seria a parte humana, né? Que representaria o governo de Deus sobre aquela parte da igreja e que caberia a esse governo comunicar e guardar aquela parte do rebanho. Então, como eu disse, a gente não vai entrar pontualmente nisso para tentar entender o que é o que não é, né, qual que procede, só estou citando as linhas. Mas, independente das linhas, tem um ponto que eu acho que é um ponto pacífico nas 2 grandes escolas do que seria esse anjo, que é o quê? Que, embora existam os fundamentos universais, que são comuns a toda a parte da igreja, a realidade é que sobre cada cidade tem uma particularidade. Por que isso é muito importante, irmãos? Porque nós tendemos a criar moldes humanos a ser reproduzidos, engessados. Né? Tem locais, por exemplo, e não é um caso a gente ficar citando, que a ideia aqui não é ficar avaliando os irmãos, é avaliar a palavra do Senhor e ver como nós estamos diante dela. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas é impressionante. Independente de quem for estar ministrando, você reconhece a mesma característica, a mesma forma de ministrar, a mesma didática, independente de qual seja a cidade, de qual seja o local. Em alguns lugares existe até uma norma, existe até direções que todos debaixo daquele contexto têm que reproduzir as mesmas coisas. Só que cada cidade tem o seu anjo. Seja ele angelical ou um governo humano, o que o Senhor está nos ensinando? A particularidade de cada cidade. Então, por exemplo, existem os fundamentos universais. Tipo, o Senhor orienta o que devemos fazer quando nos reunirmos. Não é verdade? Ele nos cita lá em Coríntios. O que fareis quando vos se reunirem? Que uns tenham salmos, uns tenham palavra de sabedoria, que uns falem em língua estranha, mas que tem intérprete. Quando um fala, o outro se cala. Ou seja, tem elementos que são necessários na liturgia de quando a igreja se reúne. Mas você não vê o Senhor definir exatamente como que isso tem que ser. Por onde você tem que começar, quanto tempo tu tem que empregar, se tem que reunir no sábado, no domingo, na segunda ou na terça. Não tem essa definição, entende? Até mesmo, não sei se vocês já pararam para perceber,
Quando o Senhor narra a questão do partir do pão em Coríntios, né, no capítulo 11, vocês já perceberam que primeiro os irmãos ali tomavam o pão, né, partiam o pão e tomavam o pão, e a Escritura vai dizer o quê? E depois de ceiarem, tomavam vinho. Ué, como assim depois de ceiarem? Né? Ué, como assim? Porque, na verdade, você vai ver que, independente do que seria essa ceia, que ali está narrando, que também não é o caso aqui a gente entrar nela, mas a questão é, nós hoje, por exemplo, o que nós fazemos quando partimos o pão? No mesmo momento, nós tomamos o pão e bebemos o cálice. E esses irmãos ali em Corinto não dá a entender isso. Né? Então, o que acontece? O Senhor, ele não repreende essa maneira deles partirem o pão. O Senhor repreende o espírito, em que espírito eles estavam ao partir o pão. Isso que era repreendido, não a forma, não o modelo. Entendeu? Então, isso mostra pra gente que não tem um modelo para essas coisas. E, infelizmente, às vezes a gente quer montar esse modelo. E isso é muito prejudicial, por quê? Porque a gente não respeita a característica e a necessidade de cada comunidade de irmãos. Eu tenho debruçado muito sobre isso. Espero que um dia o Senhor possa me dar a oportunidade de conversar sobre isso com os irmãos, que é aquela parábola do mordomo fiel, não sei se vocês vão se lembrar, que dá o alimento adequado ao seu tempo. Será que hoje nós temos dado o alimento adequado ao nosso tempo? Será que a igreja hoje, ela tem conseguido dar a resposta para esse tempo que nós vivemos? Entende? Então, por quê? Porque, de repente, a cidade do Rio de Janeiro hoje, ela está tendo uma necessidade que a cidade de São Paulo não está tendo, que a cidade de Minas não está tendo. Então, a gente tem que ter essa percepção. Veja bem, os fundamentos são universais. Nós não podemos negociá-los. Mas cada parte da igreja tem a sua característica. Amém, irmãos? E diante disso, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer ponderar alguma coisa? Quer falar ou podemos seguir? Podemos seguir? Aleluia. Então, dando sequência no versículo 8, né, de Apocalipse 2, diz assim, ó, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Amém, irmãos? Então, dando continuidade no próprio versículo 8, logo após essa questão do anjo da igreja, nós temos essa sequência aqui, ó. Isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Irmão, essa primeira afirmação ela é muito interessante, principalmente para o contexto da igreja de Esmirna. Isto que diz o primeiro e o último, ou seja, ele é eterno. Ele estava antes de nós, mas também está depois de nós. Então, o que ele está querendo dizer naquilo ali? Que ele é soberano sobre todas as coisas. Nada é pego de surpresa. Então, todo aquele processo, todo aquele sofrimento, toda aquela dor que aqueles irmãos de Esmirna passariam, não saiu do controle do Senhor. Eu torno a dizer o problema hoje do evangelho antropocêntrico, que tem um homem no centro. Por quê? Por que hoje existe muito coach evangélico? Porque o coach, ele traz o homem para o centro. O homem é a solução dos problemas e só cabe ao homem decidir se ele vai querer ter uma vida sofrida e se ele não vai querer ter. Irmão, não tem nada a ver com isso. Teve irmãos nesse período, lembra? A Esmirna durou, essa questão de Esmirna, de perseguição, mais de dois séculos, 200 anos. Teve irmãos que nasceram e morreram dentro dessa perseguição. E o Senhor não era com eles. O Senhor não poderia ter evitado? O Senhor não poderia ter aliviado? Mas será que se o Senhor fizesse isso, eles conseguiriam ter exalado aquele aroma agradável? Então, irmãos, a gente de fato, a gente repete, mas a gente tem que entender isso. Onde está o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então o Senhor, ele, eu sou o primeiro e o último. Então o que ele está dizendo com isso? Eu sou soberano. Eu sei o que vai acontecer com vocês. Mas olha interessante, ao mesmo tempo que ele relata e ele diz que eu estou contigo, mas eu sei que você vai sofrer, assim como ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o que ele está dizendo? Que ele não vai nos livrar do problema, mas estará conosco.
Porque ele completa dando uma palavra de ânimo, que ele fala assim, ó, aquele que foi morto e reviveu. Ou seja, eu sei que vocês vão morrer, eu sei que vocês vão sofrer, mas, irmão, quem está falando é quem sofreu e quem morreu, mas que também reviveu. Então, foquem nisso, permaneçam fiéis, porque a vocês há uma coroa da vida, há uma recompensa, há um galardão. Então, aqui ele traz duas realidades, sua soberania, ou seja, não é o Império Romano, sou eu, pelos meus desígnios e pelos meus propósitos, que permito vir sobre vocês toda essa tribulação. Mas também sou eu que garanto a vocês a vida eterna, onde a morte já não pega mais. Entende? Então ele traz verdade e traz esperança com esse versículo. Verdade e realidade espiritual. Então, irmão, se tiver que padecer, padeça no Senhor. Porque ele é fiel e justo para nos recompensar, para nos galardoar. Amém, irmãos? Então, permaneça fiel. Não se perca com isso. Aleluia. Vamos agora para o versículo 9, que traz para a gente também situações muito interessantes. Cada versículo é tão rico, irmãos. Mas antes de entrar no 9, no que a gente acabou de ler no final do versículo 8, alguém tem alguma pergunta, alguma ponderação? Lá, hein? Uma ponderação. Sim. Você tem falado muito nesse ponto da soberania dele, sobre essas missões. Eu, recentemente, eu tô num período de uma correção mais pontual, assim, com a Cecília, e ela tem, como vocês sabem, ela é bem chorona, né? E aí eu venho conversando com ela enquanto ela tá chorando, eu falo, filha, eu sei que você não gostou, você não gosta de fazer isso, mas a mãe precisa te corrigir. E recentemente teve uma situação que eu tava corrigindo ela tava chorando e tal. Isso quase aconteceu uma fatalidade. Foi a questão do cachorro, depois eu abro para os irmãos, enfim. Mas ela quase se machucou feio, assim, a ponto de poder pegar a vida por conta de um comportamento que ela não estava obedecendo, assim, graças a Deus não aconteceu nada. E aí, depois disso, eu tive que ser mais firme com ela. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, você vê o sofrimento, né? Porque uma criança de 2 anos, quando tu fala um não, realmente acabou a vida dela, né, naquele momento. Então, o Senhor estava ministrando comigo, muitas das vezes, assim, veio à minha mente situações que eu chorava ou ficava muito angustiada pedindo a Deus uma solução e ele não dava. E aí ele falou, essas eram intervenções que eu estava fazendo. Você estava diante de um cachorro que poderia te matar e eu estava te preservando. E a minha filha fica muito tempo chorando, às vezes fica 1 hora chorando, às vezes fica meia hora, depende da situação. E o Senhor foi me recordando de situações que eu ficava muito tempo remoendo e de situações que eu deixava. E ele falou, independente do tempo que você fala, você chore, né, diante de mim, o meu não iria mudar, porque isso é para te preservar, né? Então, assim, às vezes a gente olha essas questões, né? Pô, ver os irmãos sendo perseguidos lá fora, aí vão aquelas conversas de fim do tempo, tipo, eu vou fazer, poxa, como é que vai ser meu comportamento? É olhar realmente o gozo proposto, né? Sim. Eu acho que é essa a nossa esperança, é isso que anima o nosso coração, porque o processo vai ser doloroso. Assim como uma educação de uma criança é doloroso para ele ouvir um não, a gente olha que é uma besteira, mas se a gente replicar na nossa vida, quantas vezes a gente escuta o não de Deus ou observa o não acontecendo e a gente fica mal, assim. Mas é para um gozo proposto, é para uma coisa que ele quer nos aperfeiçoar. E sempre tudo reflete, né, na eternidade. Né? E essa questão, eu estava conversando com o irmão também essa semana, ele era sócio de um outro irmão, os dois abriram uma empresa lá no passado, num determinado momento, ele já era cristão quando abre essa empresa, e ele tinha aquele objetivo como a maioria dos cristãos falam que tem, não quero me enriquecer, só quero ter uma vida simples, tranquila e abençoar meus irmãos. Todo mundo quer ter dinheiro, o cristão tem mais ou menos esse discurso. E ele era esse o propósito, o sogro dele,
sócio dele, a princípio, tinha a mesma pegada que ele, o mesmo objetivo, só que em um determinado momento ele entendeu o Senhor falar para ele que não era ali. Não era ali que o Senhor queria que ele estivesse, ele abre mão, vai servir a igreja, e passaram-se ao longo dos anos. Só que o que aconteceu com o sócio dele, que a princípio tinha o mesmo coração que ele? Conforme o dinheiro foi entrando, toda aquela ideologia, todo aquele objetivo, todo aquele discurso de que eu quero canalizar o recurso para poder melhor servir a igreja, cai por terra. Caiu por terra, a vaidade entrou, a soberba entrou, os deleites desse mundo entraram. E o que aconteceu com esse sócio? Ele mudou totalmente de objetivo. E aí, depois desse irmão, o que sai, né? O Senhor fala com ele, tá vendo, meu filho? Era disso que eu estava te livrando. Então, tem essa parte do cachorro, né? Que o Senhor quer te guardar, mas também tem a parte do propósito do Senhor. A gente tem que também entender isso. Ele nos comprou com preço de sangue. Né? E como Paulo fala, a gente repete, mas a gente não tem às vezes essa consciência. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra qual foi a palavra que o Senhor deu a Ananias para ele lá na rua direita encontrar Paulo? O que Ananias tinha que falar para Paulo? O Senhor fala para Ananias ir lá e falar assim para Paulo, ó, porque eu quero te mostrar o quanto que você há de padecer por amor do meu nome. Então a gente também tem essa ideia de que o Senhor, ele tem um objetivo em nossas vidas que é muito maior do que nós mesmos. E que se ele tiver que te levar a lugares difíceis para poder cumprir esse propósito, será que a gente está disposto? É o que eu estou te falando, é que a realidade hoje do evangelho ministrado é muito distante disso. Porque a realidade do evangelho hoje ministrado é Deus a seu serviço. Só que a realidade do evangelho do reino somos nós a serviço de Deus. Porque se você parar para ver, ele não poupou nem o seu próprio filho para que cumprisse o propósito eterno. Então ele não vai nos poupar, irmãos. Ou ele não deveria nos poupar. E a gente deveria glorificá-lo por isso. Quando ele nos poupa, a gente pode questionar se são os filhos, né? Sim. Porque o autor do Senhor, né? A quem ele ama. E quando eu trouxe a questão do cachorro, é justamente, eu acho que eles todos matar vocês, totalmente falando. Sim. Distanciar do Senhor. Porque eles infelizmente, tão carnalmente que eles poderiam questionar mais, né? A questão espiritual. A questão espiritual é o que realmente importa. Então, o cachorro, assim, eu vi muito como Satanás, né? Sim. Como Satanás querendo roubar a nossa fé, a nossa caminhada em Cristo. E é isso que eu vejo diariamente, né? Às vezes o Senhor está nos preservando de a gente perder aquela caminhada, o desânimo chegar por conta de uma coisa que a gente quer muito, né? E que não está dentro dos planos do Senhor. Então que ele nos guarde, irmão. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Dando sequência ao texto, chegamos no capítulo 9, no versículo 9, perdão, que diz assim, ó, conheça a tua tribulação e pobreza, apesar de seres ricos. Desse pequeno versículo, o que a gente pode extrair? Primeiro, o Senhor não está passivo ao nosso sofrimento. O que significa isso? Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. O que ele está nos dizendo? Cara, eu sei o que você está sofrendo. Eu sei onde está doendo. Eu sei. Eu não dormi. Eu não esqueci de você. Mas eu tenho um propósito que é muito maior. Então o que ele está dizendo para a igreja de Esmirna é o seguinte, não pense que eu esqueci de vocês. Eu não esqueci. Porque eu conheço a tua obra. E conheço a tua pobreza. Eu sei disso. Eu sei o que vocês estão passando. Eu sei o que vocês estão vivendo. Até porque quando, através do Espírito Santo, João escreve essa carta, o nosso Senhor, o Verbo, já tinha encarnado. Então o Verbo já tinha vivido essa parte 100% humana. Então ele sabia exatamente as dores do homem. Ele não estava alheio àquilo dali, até porque o Senhor, ele vem de Nazaré.
Por acaso pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Será que foi coincidência o Verbo encarnado vir de um lugar pobre? Então ele sabe exatamente o que aqueles irmãos estavam passando ali. Então ele não te abandona, irmão. Assim como ele sabe exatamente o que aqueles irmãos estavam passando, ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Mas olha o depois da vírgula. Apesar de serem ricos. Quando ele fala da pobreza, ele está falando do campo natural. Mas quando ele fala da riqueza, ele está falando do campo espiritual. Isso daí é um outro problema da igreja, atualmente. Ou de instituições que se dizem igreja. Eles têm focado muito no aspecto natural do homem. E têm deixado de trabalhar o espiritual. Por quê? Porque a maneira como o Senhor vê a igreja é totalmente diferente da maneira como nós, homens, vemos a igreja. A Esmirna, a igreja de Esmirna, para muitos, era pobre. Mas para o Senhor, era rica. E isso é tão complicado porque, atualmente, nós temos, às vezes, e não poucas vezes, essa situação de ser pobre e ser rico até como parâmetro para mensurar se Deus está abençoando ou não está abençoando um ministério ou uma pessoa. É como que o irmão que fosse economicamente mais necessitado, mas não necessitado do básico, veja bem, ele está suprido, ele tem todas as coisas supridas, todas as áreas supridas, nada o falta, ele só não tem o supérfluo. E esse irmão é tido como alguém que o Senhor está tratando. Enquanto o irmão que está, entre aspas, prosperando financeiramente, é porque Deus está abençoando. Só que a visão espiritual é totalmente diferente, irmão. Basta nós contrastarmos a ideia de Esmirna com a de Laodiceia. Porque Esmirna, no âmbito natural, era pobre. Mas no âmbito espiritual era rica. Quando nós vamos para a Laodiceia, nós vemos o inverso. A Laodiceia, entende? A gente vai chegar lá. Que ela era abastada, que ela tinha tudo, que ela era rica, adornada, mas o Senhor a vê como pobre, cega, nu, miserável. Então, no final, irmão, qual é a leitura que você quer ter? Qual é a identidade que você quer ter? O natural ou o espiritual? É claro que também vale a pena destacar. Isso não significa que no âmbito natural, se você for rico, isso está errado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que isso não tem que ser o que vai medir o quanto Deus está te abençoando ou não. Até porque, irmão, se você é rico no campo natural, você só é rico por um propósito. Usar a sua riqueza em prol do reino. Porque tudo nosso teria que ser para ele. E veja bem, ser rico no âmbito natural, irmão, na verdade, ele é... se a gente tivesse essa noção, a gente até temeria ficar rico. Porque, segundo as escrituras, é mais fácil um camelo passar por uma fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, se a gente parar para ver nu e cru, veja bem, torna a dizer, eu não estou falando que ser rico é impossível. Ou se for rico, obrigatoriamente você vai ser reprovado. Não é isso. Mas, segundo as escrituras, é mais difícil. Lembra do exemplo que eu dei dos dois irmãos que eram empresários, sócios e tudo mais? De repente, o coração do irmão, antes de enriquecer, era um. Após enriquecer, virou outro, porque ele acessou, ele experimentou, ele tocou coisas que o dinheiro pode dar. E aí depois, é mais coisa para abrir mão. Então, se você parar para ver, ser pobre, tu tá na vantagem. do ponto de vista do reino, né? Do ponto de vista do reino. Porque também, um outro lado da nossa característica humana é o quê? Quando nós estamos em necessidades, dores, sofrimentos, é onde a gente mais busca o Senhor. Entendeu? Mas deixando bem claro, irmãos, não estou dizendo que ser rico é pecado, pelo amor de Deus. Amém? Envia. Amém. Dando ainda continuidade no versículo 9, entra essa outra parte aqui que ela é muito interessante. Que diz assim, ó, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Irmãos, quantos hoje nós não temos infiltrados no nosso meio,
que são sinagogas de Satanás, trabalhando ferozmente para deturpar a sã doutrina, com enganos e mentiras que têm aparência de verdades e sabedorias. Isso é desde essa época, mas na verdade isso é antes até daí. Então essas pessoas, elas trabalham para destruir os fundamentos. Porque lembra que a gente falou que a igreja do primeiro século era a igreja apostólica? Então o que aconteceu com a igreja apostólica? Ela lançou os fundamentos. Só que Esmirna, ela precisou fazer o que agora? Aplicar os fundamentos. Então, não é à toa que a perseguição vem sobre Esmirna. Porque vem o quê? Para validar a prática dos mandamentos. Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo o que eu disse. Vamos aplicar. Vamos vivenciar na prática. Entende? Só que aí Satanás, ele identifica, porque conforme ele vai aumentando a perseguição, ele vai vendo que o evangelho não vai morrendo. Pelo contrário, o evangelho vai crescendo. E ele identifica o quê? Caraca, eu tenho que trabalhar a raiz. E qual é a raiz? Os fundamentos. Eu tenho que tratá-los nas bases. A doutrinação que muitos falam. Ele tem que ir lá na raiz. Assim, eu não sei se vocês sabem, né? Mas por que o comunismo, chamado comunismo, ele é tão nocivo para o cristianismo? Porque a gente também tem muita ideia, não sei se brasileira, aí me falta um pouco de conhecimento, então não vou querer aqui entrar no campo que eu não tenho entendimento. Eu não sei se é uma ideia brasileira ou uma ideia latina. Por quê? Porque, pelo menos no Brasil, isso aí eu posso afirmar, a veia comunista, socialista, ela também acaba envolvendo a ideia progressista da sociedade. Então, o que acontece? Ela incentiva, geralmente, pautas que são anticristãs, como a legalização do aborto, o homossexualismo, o consumo de drogas, né? E outras pautas. Mas se você for ver o comunismo a nível global, não é assim. Muito pelo contrário. Na verdade, os países que mais têm essa prática, essas práticas anticristãs, comportamentais, inclusive se tornam os maiores celeiros e exportadores, são os países considerados capitalistas. Porque se você vai para uma Rússia, se você vai para uma China, não sei, não quero falar besteira, mas assim, eu não sei se chega a ser lei, mas com certeza o homossexualismo é muito mais reprimido. Né? É muito mais controlado. Então, por que o comunismo nesses lugares, eles também, mesmo tendo essa parte de ser mais conservadores, se é que eu posso dizer assim, mas por que eles também são anticristãos? Porque, na verdade, nunca teve um país comunista. Nunca chegou ao ponto de ter um país comunista. Porque antes do comunismo, eles tentam ser socialista para gerar o comunismo. Né? Só que o que acontece? Em alguns momentos da história, existiu sim alguns grupos que, levantando a ideia do socialismo, eles chegaram ao poder. A Rússia, né, que depois se transforma em União Soviética, é um exemplo muito forte disso. Dessa revolução ter chegado ao poder. Só que o que aconteceu? Não adiantou. Então, os pensadores pós-marxistas, eles começam a levantar a ideia do seguinte, que, cara, não adianta a gente conseguir fazer a revolução e chegar no poder. Se a gente não mudar a base, se a gente não mudar a maneira como a sociedade pensa e enxerga. Por isso, por exemplo, que no país comunista hoje o evangelho genuíno é proibido, só pode ser o evangelho estatal. É por isso que os cristãos são perseguidos na China. Por quê? Porque eles não querem nenhuma outra ideologia que não seja a deles. Então eles perseguem os cristãos por quê? Porque eles não querem que as pessoas pensem como um cristão. Eles querem que as pessoas pensem como um comunista. Entendem? Então isso tudo para dizer o quê? Que eles reconheceram e enxergaram que a necessidade é na base. É na base. Se destruir os fundamentos, como diz o salmista, o que poderá fazer o justo? Então o que Satanás faz? Ele vai na base. E ele usa quem? Os que se dizem ser judeus. Irmão, se a gente for para a história da igreja, eu tenho lido um pouco sobre isso, a maioria das grandes heresias nasceram dentro da igreja. Dentro da igreja. O primeiro grande concílio da igreja foi em 325, né, após Cristo, que foi o concílio de Nicéia. Por que surgiu o concílio de Nicéia? O que aconteceu? Qual foi a necessidade? Por quê? Porque surgiu um presbítero chamado Ário,
de Alexandria, que ele trazia a ideia que Jesus Cristo, embora fosse Deus, não era da mesma substância de Deus. Só para vocês terem uma ideia, essa doutrina, o arianismo, é o pai, eles são o pai da ideia da testemunha de Jeová. Até hoje, o negócio veio. Você está entendendo? Mas quem traz essa heresia? Um presbítero de uma cidade. Depois do concílio de Nicéia, teve um outro concílio, o de Constantinopla. Por quê? Porque o concílio de Constantinopla foi para rebater outra heresia. Aí já foi de um irmãozinho, né? Não sei se era, chamado Apolinário de Laodiceia. Por quê? Porque isso é interessante também, porque o Apolinário ele foi um dos maiores resistentes a Ário. Olha como a gente tem que ter equilíbrio nessas coisas. Ele resistiu ao arianismo, ou seja, ele resistia à ideia que Jesus Cristo não era Deus. Mas, em contrapartida, ele foi para o outro extremo. Qual extremo? Ele começou a defender a ideia que quando o Senhor Jesus recebe o Espírito Santo, a natureza humana dele sai. E quem habita nele é o Logos. Então, Jesus já não é mais 100% homem. E por que isso é uma heresia? Porque se Jesus não era 100% homem, a humanidade não tem mais solução. Por quê? Porque ele só venceu por ser o verbo. Então nós não poderemos vencer, porque nós somos homens. E ali é feito um novo concílio para definir. E assim for a história dos concílios. Eu não vou me adentrar aqui porque não é a ideia e vai ficar chato. Mas o que eu quero dizer é o quê? É geralmente dentro da igreja, dos que se dizem ser judeus e não são sinagogas de Satanás, que brotam as heresias. Por isso a necessidade, irmão, de conhecermos as Escrituras. Porque senão a gente é levado por qualquer vento de doutrina. E Satanás sabe que se ele trabalha a base, irmão, se perde. É por isso que hoje nós vemos igrejas tão perdidas, entendeu? Dentro desse processo. Fala, Deivão. Vai lá pro Deivão, que o Deivão quer falar. Eu acredito que vale ressaltar, Jim, que Ário, né, depois do concílio, ele é exilado. Sim. Né? Ele é exilado e ele vai para uma terra distante e fica quietinho lá. Sendo que ele já propagou a heresia. Sim. Esse é o problema, entendeu? Sim. Então, assim, muitos ali, cara, creram em Ário. Sim. E aí, depois de um tempo, Ário, ele consegue absorção, né? Absorção. Desculpa falar, absorção, né? Ele é absolvido, né? E aí ele volta. E aí já Ário já cria uma doutrina, sim, entendeu? Ele já feriu os fundamentos, pô. Ele já feriu muita coisa ali. Então, assim, ele propagou ali a heresia e levou um monte com ele, cara. Se a gente estudar um pouco sobre Ário, né, a gente vai ver isso, que Ário, ele começa, ele dá o start, né? Aí, beleza, depois do concílio ali em Alexandria, ele perde, né? Alexandre de Alexandria e vários outros bispos ali debatem ali o tema da divindade, e ele perde, ele é exilado, mas ali já contaminou muita gente, entendeu? Esse é o problema. É onde a gente fala aí dos judeus, né? A gente lê também de Paulo fala, eu vou pro Pai, mas viram lobos devoradores no meio do rebanho que não pouparão do rebanho, né? Então, assim, isso é importante falar sobre isso, cara, porque... exatamente, a Júri. Sim, e muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado pra gente não se perder, né? Naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente tem enxergado. Então a gente tem que ter sempre essa sensibilidade, né? E pedir ao Espírito Santo para trazer luz nas Escrituras, né? Na vida da igreja, na vida do corpo, para a gente poder discernir, né? Até a Ingrid colocou joio e trigo, né? De fato, cara, o que é joio, o que é trigo, a gente saber separar, né? Tudo isso aí. Então, assim, é importante a gente... Eu quis só destacar a questão de Ário, né? Sim. Ele já contaminou. E agora voltar é complicado. E mediante isso, se eu não me engano, foram 25 concílios de Nicéia, né? Foram vários concílios ali. Cada concílio era uma pegada diferente. Foram 2 meses ininterruptos de reuniões. E essa questão, ela é tão, como eu falei, ela é tão pontual que hoje nós temos arianos batendo na nossa porta, chamado Testemunha de Jeová. Até hoje, olha só que loucura. Mas por que se propaga também? Por que se propaga? Porque a defesa estava baixa. Vocês estão vendo? Porque tem irmãos que acham que às vezes ver os fundamentos, a parte mais sistemática da palavra é chato. Os irmãos querem chorar.
Os irmãos querem chorar, querem palavra de emoções, né? Por isso a ideia coach tem arrastado multidões. Por isso lugares que dão profecias à torta e à direita têm arrastado multidões. Porque as pessoas não querem a palavra, elas querem a solução dos seus problemas. Só que o que acontece? Elas ficam vulneráveis. Como dizem em Efésios, são levadas por qualquer vento de doutrina. Então aparece um Ario eloquente juntando 2, 3 textos, ele contamina. E aí depois como é que volta? Não volta mais. Entende? E isso é uma estratégia do nosso inimigo. Vendo o crescimento de Esmirna, ele vai tratar as bases. E a gente vai ver depois, quando entra em Pérgamo, que as bases de fato foram contaminadas. Que você começa a ver a igreja tomar um rumo totalmente diferente do seu propósito, do que é a igreja. Amém? Bora. Vamos entrar agora no versículo 10. Né? Só faltam 2 versículos, a gente está acabando. Prometo. Então vamos lá. Não temas o que há de sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados. Você está vendo? Está dentro um pouco daquela ideia que a gente conversou sobre a soberania de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, não garante, num sentido obrigatório, que não teremos sofrimento. Olha o que o Senhor direciona. Não temas o que há de sofrer. Então, o que ele está dizendo? Você vai sofrer. E outra coisa, eu não vou intervir. Nesse sentido, você vai sofrer, porque você precisa sofrer. Porque eu preciso formar em você, eu preciso livrar você do cachorro, mas eu preciso também fazer o meu propósito. E vai ser através de sofrimento, porque foi assim com o filho, foi assim com os profetas, foi assim com os pais da fé, foi assim com os apóstolos. Vai ser assim conosco, irmão. E ele ainda fala, eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão. Isso é interessante também porque ele não fala eis que o imperador, eis que o Diocleciano, eis que o Domiciano, eis que o Tibério. Não, eis que o diabo está para lançar. Então você vê que ele vê o espiritual. E olha que loucura, ele está vendo Satanás agir e não está impedindo Satanás de agir. Será que ele não tem poder para impedir Satanás de agir? Mas no final ele fala, ó, qual o objetivo? Para que sejais provado. Porque a gente precisa ser provado para ser aprovado. Entende? Tem um texto de Tiago que é muito interessante. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Diz assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois a prova da fé produz perseverança. Ou seja, não tem perseverança sem provação. Porque, veja bem, se você está andando enquanto tudo está saindo bem, você não está perseverando. Você só está seguindo o curso. Você só persevera quando? Quando há um obstáculo. E aí, mesmo assim, você continua em movimento. E isso é uma perseverança. A ideia da palavra perseverança é essa. Ninguém persevera nos bons mares, nos bons ventos. Você só deixa o vento te levar. Agora, quando você pega um vento contrário, uma correnteza, e você permanece em movimento em prol do objetivo, ali você persevera. Então, não dá para perseverar sem ter provação. E a perseverança, ela faz o quê? Ela aperfeiçoa o caráter cristão, porque ela vai gerar esperança. E a esperança é a coroa de glória. Porque, veja bem, quando você passa por dificuldade, quando nós passamos por dificuldade e permanecemos firmes naquela dificuldade, e o Senhor vem ao nosso socorro, o que vai criando em nós? Esperança, no sentido de que, se vier a próxima dificuldade, da mesma forma que o Senhor me socorreu ali, Ele me socorre aqui. E aí você vai avançando nos níveis de perseverança, entende? Você vai sendo cada vez... Ao ponto, irmãos, eu não cheguei ainda nisso. Clamo ao Senhor para Ele me ajudar. Mas como o Paulo fala, nada mais me importa, a não ser completar a carreira que me está proposta. É isso que ele fala para os presbíteros de Éfeso em Mileto, em Atos 20. Mas por quê? Porque ele foi sendo provado, e foi obtendo perseverança, e foi obtendo esperança. E agora nada mais para Paulo. Ah, vou tocar na saúde. Toca onde tu quiser. Vou tocar na finança. Toca. Toca onde você quiser, cara.
Eu já não estou mais preso a nada nesse mundo. E, irmãos, quantos irmãos débeis e falhos e fracos nós temos hoje? Bastou o dia ser mau, que você não reúne com os irmãos, você não ora, você não lê a Bíblia. Ou seja, nós não somos formados em perseverança. Então a provação é necessário. Por isso que o Senhor permite, ele não faz. O Senhor ninguém pode tentar. Tiago fala isso também no capítulo 1, versículo 13. Mas o quê? Ele permite que Satanás venha para justamente nos provar e sermos aprovados diante da circunstância. Amém? E aí, no próprio versículo 10, aí ele vai falar agora uma coisa um pouco profética. E ela é interessante também. Que diz assim, ó, e tereis tribulações de 10 dias. Por que ela é um tanto quanto profética? Eu não sei se os irmãos sabem, mas o período de perseguição ao cristianismo durante o Império Romano foram 10 ondas de perseguições. 10 ondas. A última foi do imperador chamado Diocleciano. Não é o Domiciano, não, é outro. Esse é lá no século IV, final do século III para o século IV. O Diocleciano ele foi o último a perseguir a igreja, o último imperador, porque após ele vem Constantino e faz o Edito de Milão. E, irmãos, diz a história que foi a pior perseguição. Nunca na história tinha ocorrido uma perseguição tão sangrenta, tão violenta, tão brutal ao cristianismo como foi a do Diocleciano. Então, primeira coisa, o Senhor já deixa claro. Mostrando que não é Satanás, sou eu. Ele vai até onde eu quiser. É eu que dito a regra, não é ele. E outro ponto interessante é o quê? Que essas ondas, lembra da perseverança? E geralmente é assim com a gente. A última onda num processo de formação, ela tende a ser a mais sofrida. Ela tende a ser a mais doída. Por quê? Porque depois dela vem bonança. Porque você foi aprovado naquele movimento, naquela área, naquele processo. E, irmãos, quantos irmãos retrocedem? Quantos irmãos param? Então o Senhor está mostrando para a gente que em todas essas ondas, primeiro, ele determina, ele define quantas serão, o quanto que vai durar, e que, irmão, vai chegar a bonança. Porque independente do espírito de Constantino, se ele se converteu, se ele não se converteu, que há uma discussão sobre isso, né, que na verdade foi mais uma jogada política de conversão do Constantino, a realidade é que depois dessa última onda, irmão, a perseguição ao cristianismo diminuiu, parou. E muitos confundem também, não foi Constantino que estabeleceu o cristianismo como religião oficial de Roma. Ele só transforma o cristianismo como uma religião permitida como tantas outras. E mais à frente, lá um outro imperador chamado Teodósio, aí ele sim, ele vai e crava, em 380 depois de Cristo, o cristianismo como religião oficial de Roma. Mas aí também a gente tem que entender, aí já tem Roma ocidental, oriental, aí é um outro processo, porque é só no século VI que realmente vai ser criado o catolicismo romano da maneira que a gente entende. Mas vamos dar sequência até para a gente não se perder. E aí no versículo 10, ele também finaliza com isso. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por quê? Porque a fidelidade é um chamado contínuo. Lembra do Demas? Se Demas era um cooperador de Paulo, significa o quê? Que durante um período ele perseverou. Mas o que acontece com Demas conforme o nível for aumentando? Ele retrocede. Ele ama mais o mundo e abandona. E por que eu digo isso? Eu confesso até que eu me preocupo às vezes com alguns irmãos. É que a gente vai convivendo, vai conhecendo. Então tem irmãos que às vezes as coisas aparentemente entram num lugar, irmão, parece que eles viram um passarinho verde. Tá com borboleta na barriga. Tá numa leveza, brinca, ri, vive tranquilo. Mas por quê? Porque as coisas estão... Tá no dia de sol. Tá ensolarado. Mas, irmão, é um ciclo. Vai chegar o dia de chuva. É inevitável. Tanto que quando a gente for ler o Sermão do Monte, no capítulo 7, quando finaliza ali a partir do versículo 24, a gente vai ver o quê?
Ele vai falar, né, do servo prudente e do insensato, do que escuta a palavra e pratica e do que escuta e não pratica. Mas a verdade é que nas duas situações veio a chuva, veio o vento, veio o terremoto. Ou seja, veio o dia mau. A diferença é que quem pratica sobrevive. Quem não pratica sucumbe. Mas o dia mau vai vir. Então a gente precisa ser fiel. E é justamente ser fiel no dia mau que vai nos levar para o próximo nível, entendeu? Porque ser fiel no dia bom, irmão, a gente só está seguindo o vento. E aí, mas que benefício eu vou ter de ser fiel? Irmão, tem um gozo. A gente não vai entrar no que é a coroa da vida, a gente já fez esse estudo, não sei se vocês vão se lembrar das coroas, mas agora a hora não é o objetivo, mas a ideia é uma coisa boa. Há um gozo pós-fidelidade. Há uma oferta pós-fidelidade. Mas será que nós temos conseguido ser fiel? Principalmente nos dias de chuva. E pode reparar, quantos de nós, irmão, basta uma coisinha sair do quadrado, a gente desanda. Mas que o Senhor nos ajude. Vamos para um azia. O último versículo, a gente acaba aqui. A culpa foi do Mateus que não botou o cronômetro. Eu não tenho nem ideia quanto tempo eu estou falando. Espero eu ainda estar dentro de 1 hora. Mas vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso aí é uma expressão que todos nós, né, na verdade, todas as igrejas nós vamos encontrar. E ela traz assim, de forma bem objetiva. Traz dois ensinamentos muito importantes para nós. Primeiro que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, nós temos que escutar o Espírito. O Espírito. Por que eu digo isso? Porque a cultura do discipulado, da maneira como nós conhecemos, não o bíblico, mas a cultura do discipulado, que hoje em dia, na verdade, está enraizada, se você parar para ver, em quase todas as esferas da vida da igreja, ela tem um ensinamento sutil, porém muito danoso. Por quê? Porque, veja bem, a cultura do discipulado bíblico é fazer discípulos para Jesus. É, na verdade, a gente levar os irmãos cada vez mais a conhecer, entender e saber ouvir o que o Espírito diz à igreja. É claro que isso não significa uma vida individualizada. Mas, irmão, tem muitos irmãos hoje que estão exercendo a função do Espírito, definindo direções e decisões na vida dos irmãos com base nas suas experiências. Irmão, isso não procede. A gente não está falando de pecado. Pecado é pecado. Mas eu estou falando de direção. Vou ou não vou? Compro ou não compro? Mudo ou não mudo? Faço ou não faço? Até o ponto, inclusive, de se você tomar uma decisão sem perguntar ao seu tutor, seu discipulador, tu é um rebelde. Então, quem decide? Quem é a voz de Deus sobre sua vida? É esse discipulador. Mas, irmãos, ouça o que o Espírito diz. E aí, o que acaba acontecendo? Nós vamos perdendo essa referência. E a gente não vai mais ouvir o Senhor. A gente não sabe nem identificar a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor é a voz de quem me cobre. É Ele que decide. É Ele que aponta o caminho. Só que Ele é um homem como eu. Ele pode sim ser um homem mais maduro. Mas Ele é um homem como eu. Às vezes não é em malícia. Ele só é apenas limitado. Mas, irmãos, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando para você ser um individualista e fazer o que te dá na telha. Né? Existem irmãos maduros no meio do corpo, irmãos, né, como é que eu posso dizer? Instruídos na palavra, que podem e devem nos orientar, entendeu? Mas se esse irmão realmente for maduro, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: ele não vai te dar um caminho. Ele vai te chamar para junto buscar o Senhor. Por quê? Porque são individualidades. É que eu estou te falando. Muda ou não muda? Compra ou não compra? Sai ou não sai? Fica ou não fica? Irmão, aí é cada um. Essa semana eu conversei com um irmão que viu a visão da igreja. E num determinado momento ele sentiu no espírito dele o Senhor falar para ele voltar para Batista. Ele brigou com o Senhor durante uns 3 anos. Até que ele cedeu e voltou para Batista. E depois ele foi entender o Senhor queria trazer um irmão que estava lá. E hoje comprou um presbitério junto com ele. Vai ele não voltar. E foi a palavra que o Senhor deu a ele em Jeremias. E ele entendeu que era do Espírito.
Mas e agora? Se eu tiver uma dúvida, esse irmão ele vai falar o quê? Volta para onde tu veio? Porque com ele foi assim? Não, é com ele foi assim. Entendeu? Pecado é pecado. Agora, essas peculiaridades, irmãos, ninguém pode assumir o espírito, pô. E tem irmãos hoje que se intitulam o espírito. Se você decide o contrário, tu tá contra o espírito. É como se ele fosse o espírito. Mas, irmãos, ouça o que o espírito diz à igreja. O que o espírito está dizendo à igreja? Entende? E o outro ponto é o seguinte: o ouvir é uma responsabilidade. Aí sim, nossa. Porque, veja bem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito está dizendo à igreja. Mas quem tem ouvidos que vai ouvir. Todos ouvem, mas nem todos escutam. Nem todos entendem, nem todos se sujeitam. Então, o Espírito diz. Aí cabe a nós fazermos o que vamos decidir o que vamos fazer com isso. Amém? Já estamos acabando. E o vencedor, de modo alguma, sofrerá o dano da segunda morte. Não vamos entrar no quesito que seria o dano da segunda morte. Isso daí é um café específico, né? Já estou avisando aí que a galerinha se coça. Mas a questão que eu quero destacar é o seguinte: o vencedor. Aí aqui a gente entende por que o Senhor permite as provações. Por que o Senhor permite Satanás jogar alguns na prisão. Porque o Senhor quer formar vencedores. E quem são os vencedores, irmão? Quem são os vencedores? É o que a gente vai encontrar na primeira carta do irmão Pedro, no capítulo 1, versículo 9. Aqueles que alcançaram o objetivo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Então, o vencedor é quem aprendeu a não viver pela alma. É quem aprendeu a não viver pelos sentimentos. A gente tem que entender, já falei isso também com vocês, que aprender a não viver pelos sentimentos não é deixar de ter os sentimentos. Ter fé não é ser insensível. Se você é um pai de família, ficou desempregado, se preocupou porque tem que pagar as contas, não é que você não tem fé. Se você é um ser humano, acabou de receber um diagnóstico de que está com dias para morrer e de repente isso te dá um medo, ou ouve que um ente querido seu está nessa condição e isso te dá um medo, isso não é deixar de ter fé. Né? Deixar de ter fé é quando você anda pelos sentimentos. Né? Porque sentimento pelo sentimento, nosso Senhor Jesus, o verbo encarnado, ele chora, ele se angustia, ele se entristece. Tá vendo? Ele não deixou de sentir, mas ele não andou pelo que sentia. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. Então, quem é o vencedor? É quem tem esse domínio próprio e não anda mais pelo que sente. Então, no final, o propósito do Senhor é esse: formar vencedores para estar no reino do seu Filho, à destra do seu trono. Então, por isso o processo na nossa vida, irmão. Porque, veja bem, como é que você vai aprender a não viver pelo sentimento se você nem sentimento daquilo tem? Ah, não, eu, irmão, não tenho dificuldade nenhuma em perdoar. Mas também ninguém te faz mal, pô. Então, será que você aprendeu a dominar seus sentimentos ou nenhuma situação produziu em você aquele sentimento? É uma interrogação. A realidade é, você não está tendo comportamentos de vingança, mas você não está tendo comportamento de vingança porque ninguém te fez mal? Ou você não está tendo comportamento de vingança porque, através do Espírito Santo, você se fortaleceu e não está deixando o sentimento te dominar? Você só vai ter essa resposta quando? Quando alguém te fizer mal. E você sentiu o desejo de se vingar e não se vingar. Aí você pode dizer que você venceu aquilo, que você teve domínio sobre a sua alma. Fora isso, não tem como. Então, as provações servem para isso, para formar Cristo em nós, ao ponto de dominar o Espírito Santo de Deus, junto com o nosso espírito, dominar os sentimentos da nossa alma e a gente passar a viver não pelo que a gente sente, mas pelo que a gente crê. Isso é a fé, lembra? É a convicção das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem.
E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Então, com isso, a gente finaliza o ensino de Esmirna. Tentei ser o máximo objetivo possível. E se o Senhor assim nos permitir, semana que vem daremos continuidade para a igreja de Pérgamo, em Cristo Jesus. Amém?